Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, vamos falar do Internacional porque depois dessa goleada do Inter contra o Red Bull Bragantino, tenho certeza que a ilusão do tetracampeonato brasileiro tá batendo na porta aí de vocês e de cada colorado espalhado por esse país. Então vamos falar sobre a possibilidade do Colorado ser tetracampeão? Então, ó, fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Existe um mundo onde o Inter termina campeão brasileiro lá no dia 8 de dezembro contra o Fortaleza. Vamos falar sobre isso e simular aqui no canal as últimas rodadas do Brasileirão, de jogos do Inter e também dos adversários diretos aí na luta pelo título. Antes, deixa eu lembrar você que este vídeo tem o apoio da Gigante Veículos. Lembrando, né? Hoje é segunda-feira, o rescaldo das negociações do final de semana e lá na Gigante você encontra o seu carro novo, carros seminovos, para todos os gostos, carros esportivos, carros mais econômicos, carros, né, mais confortáveis se a família estiver crescendo. Então faz o seguinte, chama a Gigante Veículos no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Tá procurando um carro X? Eu tenho certeza que eles vão encontrar para você, afinal eles são referência, né, em venda de veículos há mais de 10 anos no mercado, e lá você encontra o seu carro novo, tá bom? Então, Gigante Veículos, link na descrição, fica lá em Capão da Canoa. Se você vai aproveitar aí, né, o final de ano, dá uma passadinha lá, visita a loja, que eu tenho certeza que você vai sair de carro novo, tá certo? Dito isso, turma, vamos falar de simulador, vamos falar das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Já tô com o simulador aberto aqui, lembrando que ainda existem jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, 3 jogos. E vou dizer, tá? 2 nos interessam de forma direta, que é o confronto entre Fortaleza e Flamengo e também entre Fluminense e Criciúma. Parece que Fluminense e Criciúma não tem nada a ver, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Nesse jogo aqui, turma, eu acho que vai dar empate, tá? Entre Fortaleza e Flamengo. Por que eu acho isso? Porque são 2 concorrentes ao título, né? Jogar sempre no Castelão é muito difícil. E o Flamengo também vem bastante desfalcado aí nos últimos jogos. Mas tenha vencido o Cuiabá, por exemplo, na última rodada, venceu no derradeiro ali, né, na reta final do jogo. Então acho que vai dar empate mais ou menos parecido como foi Inter e Flamengo aqui no estádio Beira-Rio. Nesse jogo entre Fluminense e Criciúma, gente, quem acompanhou o jogo do Fluminense contra o Fortaleza sabe, né, que o time do Mano não vem jogando grandes coisas. Não que o Criciúma esteja praticando, né, um futebol exuberante, aquela coisa toda, mas uma vitória do Criciúma aqui nesse duelo, que é o que eu acho que vai acontecer, ele obriga o Fluminense a ir até a última rodada, muito provavelmente, com risco de rebaixamento. E lá na frente, o último adversário do Palmeiras é o Fluminense. Então a gente torce, né, aqui por uma vitória do Criciúma no Maracanã, né, jogo que acontece às 6 horas da tarde, então, da próxima terça-feira, vulgo amanhã. Cruzeiro e Grêmio, gente. Aqui seria fundamental uma vitória do Cruzeiro, não só porque a gente torce contra o Grêmio em qualquer coisa, mas porque o Cruzeiro perdeu a Copa Sul-Americana no último sábado, então não tem ainda garantida uma vaga direta para a Copa Libertadores da América, né, via Sul-Americana. Acabou, né, perdendo o título para o Racing, então esta vaga terá de vir via Campeonato Brasileiro. Isso é um fato, tá? Então o Cruzeiro, via Brasileirão, vai ter que começar a recuperação na quarta-feira diante do Grêmio. Vamos para a rodada 36 aqui, gente. Vamos lá. Atlético Mineiro e Juventude é um jogo que não muda muito a nossa vida, né? O último jogo do Atlético Mineiro antes da viagem para Buenos Aires, estou apostando no empate aqui. Cuiabá e Bahia, acho que vai empatar também, né? O Bahia, né, tá muitos jogos aí já sem ganhar, né? Talvez até uma vitória do Bahia aqui. Vamos botar um 2-1. Vasco e Atlético Goianiense, jogo que também não mexe em muita coisa na tabela. Aqui é bom deixar claro, tá? Não é o que eu acho que vai acontecer, mas o cenário para o Inter ser campeão brasileiro é com 3 vitórias. Então, né, só há este cenário para o Inter ser campeão. Chegando aos 73 pontos, Inter hoje tem 65, colocando mais 9, vamos aos 73 pontos, tá? Então, lá no Maracanã, vitória do Inter no confronto direto contra o Flamengo. Aqui seria fundamental, de repente, né, uma vitória do Cruzeiro para seguir vivo na luta pela Libertadores. Mas o time do Red Bull Bragantino é um time chato, a gente viu no Beira-Rio. Vamos botar uma vitória do Cruzeiro aqui. Cruzeiro numa recuperação depois de perder a Sul-Americana. Palmeiras e Botafogo, turma. Aqui é o principal jogo da rodada, né? Porque é um cenário muito claro.
O Palmeiras, ele não pode fazer 4 pontos. Se o Palmeiras fizer 74 pontos, ele é campeão brasileiro. Ou o Inter perde a sua chance matemática, porque o Palmeiras iria ter uma vitória a mais do que o Internacional. O Inter pode chegar só aos 73 pontos, né? Então é complicado, né? Que o Inter consiga tirar do Palmeiras nos critérios de desempate, porque o Palmeiras teria uma vitória a mais. O melhor resultado para o Inter aqui é um empate entre Palmeiras e Botafogo. Se tiver que acontecer a vitória de alguém, que seja a vitória do Botafogo, né, jogando fora de casa, porque nos critérios o Inter poderia tirar, né, essa vantagem do Botafogo. E, bom, daqui a pouco tem o confronto direto entre Inter e Botafogo. Palmeiras, o Inter não joga mais, acabou vencendo lá em São Paulo, empatou jogando no estádio Beira-Rio, então aqui empatezinho entre Palmeiras e Botafogo. Criciúma e Corinthians, aqui acho que empata nesse jogo aqui, mas não acho que vai mudar muita coisa na nossa vida nesse jogo. Grêmio e São Paulo, o São Paulo é o último adversário do Botafogo, tá? E acho que de qualquer forma, né, o Inter já vai ter conseguido a classificação direta para a próxima Libertadores, justamente com a vitória contra o Flamengo, e o São Paulo, né, dependeria apenas de um título da Libertadores do Flamengo. Então, eu sinceramente acho que esse jogo não muda em nada, né, a vida de ninguém, então vamos botar um empate aqui entre Grêmio e São Paulo. Vitória e Fortaleza é um jogo que seria importante o Vitória vencer, tá? Porque o Fortaleza sairia da briga, né, definitivamente do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza é o último adversário do Inter. Então esse jogo, né, seria legal uma vitória do Leão aqui, tá? Por mais que muitos queiram um empate para que o Vitória chegue e vive contra o Grêmio, eu acho que o Grêmio não corre mais tantos riscos, né, a partir do empate contra o Juventude. Se tivesse perdido contra o Juventude, aí seria um outro cenário. Aqui vocês lembram que eu falei do Fluminense, né? O Fluminense tem que vencer, tem que chegar vivo na última rodada. Então a partir daqui, turma, é vitória do Furacão. Tá bem? E aqui a gente encerrou a simulação da 36ª rodada. Vamos para a 37ª, penúltima rodada. Vitória do Inter contra o Botafogo, né? Esse cenário tem que acontecer. Aqui vamos botar uma vitória com perdão da redundância, contra o Grêmio. Aqui é mais desejo, né? Mas jogar no Barradão sempre é muito difícil. O próprio Inter perdeu no Barradão neste ano. Que o Vasco se recupera, né, treinado pelo Felipe. São Paulo e Juventude, como eu disse, né, um jogo que não muda muita coisa. Então, para mim, vitória do São Paulo. Atlético Goianiense e Fortaleza. Aqui tá a importância, né, do jogo do Vitória e Fortaleza, tá? Porque a tabela do Fortaleza depois, ela é acessível com esse jogo contra o Atlético Goianiense, que já está matematicamente rebaixado. Aqui nós temos um cenário, tá? Aqui tem um cenário. Se o Fluminense ganhar do Palmeiras na última rodada, é um cenário. E aqui tem todo um jogo envolvido, tá? Porque vocês vão lembrar, recentemente teve uma confusão muito grande, que terminou inclusive com mortes, né, da Mancha Verde do Palmeiras e da Máfia Azul do Cruzeiro. Esse jogo deve ser com torcida única do Cruzeiro e há um caráter aí de rivalidade envolvido. Então seria bom a vitória do Cruzeiro, que na minha simulação já está com 2 vitórias seguidas, né, contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino, mas vamos ser, quem sabe, um empate aqui, tá? Quem sabe um empatezinho do Cruzeiro contra o Palmeiras, mas eu posso voltar e colocar, né, uma vitória para a gente ver o quão decisivo é esse jogo para as pretensões do Inter. Aqui uma vitória do Fluminense, vamos ver como é que chega o Flusão ali, tá? Corinthians e Bahia, para mim, ganha o Corinthians. Atlético Paranaense salva aqui contra o Bragantino, e aqui seria legal uma vitória do Criciúma, né, para embalar contra o Flamengo, que pode, quem sabe, entregar para o Fluminense ter um risco de rebaixamento. Vamos dar uma olhada como é que chega a última rodada do Brasileirão, ou vocês querem... Vamos manter um mistério, né? Um mistériozinho para ver como é que fica decidida a última rodada. Grêmio e Corinthians, empate. Atlético Mineiro e CAP, empate. Bahia ganha do Atlético Goianiense. Flamengo ganha do Vitória na última. Bragantino e Criciúma, aqui dá empate. Vitória do Inter, como a gente está projetando em todas as rodadas. Cuiabá e Vasco, vitória do Vasco. Juventude e Cruzeiro, vitória do Juventude. E aí, gente, esses 2 últimos jogos são os decisivos do campeonato, né? Vamos ver como é que tá a tabela aqui, tá? A partir destes resultados, tá? O Inter chegaria na última rodada ganhando do Fortaleza com a possibilidade de ser campeão. Mas, para que isso seja confirmado, seria necessário uma vitória do Fluminense ou até um empate, tá? O empate no Sérgio. O Palmeiras chegaria obrigado a ganhar do Fluminense, que chegaria dentro da zona do rebaixamento, ó. O Fluminense tem 41,
contra 42 do Grêmio. Então pode ser com o Grêmio a disputa, tá? Do rebaixamento. Não botei nenhum resultado absurdo aqui na simulação, tá? Então vamos botar aqui o empate entre Palmeiras e Fluminense. O Fluminense ainda seria rebaixado, tá? Com o empate, e o Palmeiras ficaria com vice-campeonato. Porque se o Palmeiras ganha esse jogo aqui, ó, o Palmeiras iria 75, e aí realmente não tem o que fazer. Então, empate entre Palmeiras e Fluminense. E o Botafogo com o São Paulo, se o Botafogo vencer o São Paulo, o Botafogo iria aos mesmos 74 e seria no critério de desempate, ó. Teria um gol de saldo. E existe um mundo, por exemplo, onde o Inter ganha de 2-0 do Botafogo e aí o Inter é campeão brasileiro. Então, o ideal seria que o Botafogo não vencesse também o São Paulo na última rodada, terminando com um empatezinho. Tá bem? Então é este o cenário onde o Inter é tetracampeão brasileiro. Anotou aí para não perder nenhum palpite? E não esquece que teu palpite fica ainda mais emocionante dentro do Campeonato Brasileiro, lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Passa lá, né? Afinal, já tem jogo nesta terça-feira, né? Jogos importantes, como esse ali, Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, e também o jogo do ano entre Palmeiras e Botafogo, onde a gente torce ferrenhamente para o empate. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!